A gente resolve agora uma questão de prova que foi aplicada na UFPE, que requer os conceitos de atrito seco. Trata-se da questão 3 da primeira prova de 2002.2, lá da UFPE, do curso de Física 1. A questão é a seguinte: uma placa de massa Mzão igual a 2 kg repousa sobre um piso horizontal sem atrito. Um bloco de massa Mzinho igual a 1 kg, esse cara aqui, repousa sobre a placa. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a placa é ME igual a 0,50, enquanto o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a placa é MC igual a 0,30. Uma força horizontal F é aplicada à placa. Então lembre-se, essa aqui é importante, não tem atrito entre essa placa e o chão, certo? O único atrito que existe é nessa superfície aqui entre Mzinho e Mzão. E tem valendo meio ponto, desenhe e nomeie detalhadamente todas as forças que atuam em Mzinho e Mzão. E tem B valendo meio ponto, determine o valor máximo dessa força F que é aplicada aqui no horizontal sobre Mzão, para que Mzinho e Mzão tenham a mesma aceleração, isto é, para que Mzinho não deslize sobre Mzão. Você pode imaginar que se você der um tapa muito forte aqui embaixo de Mzão vai deslizar. Qual é o valor máximo de F que você pode aplicar para que isso não aconteça. E depois, escreva as equações de movimento, determine as acelerações dos blocos e o valor da força de atrito quando, item C, valendo um ponto, F igual a 12 newtons, D valendo um ponto, F igual a 19 newtons. Vamos começar pelo item A, então, que pede que a gente desenhe e nomeie detalhadamente todas as forças que atuam em Mzinho e Mzão. Ora, tem a força peso para baixo, né, de Mzão, tem a força peso para baixo de Mzinho, atuando sobre Mzinho. Mzinho não cai porque tem uma força normal para cima atuando sobre Mzinho, não é isso? Então eu estou escrevendo aqui normal que atua em Mzinho. E a pergunta é quem é que exerce essa força sobre Mzinho, né? Quem exerce essa força sobre Mzinho é Mzão, não é isso? É uma força de contato aqui entre os dois. Então, escrever a força explicitamente assim, colocando sobre quem atua e quem é que exerce a força, ajuda muito porque a partir daqui você vê que pela terceira lei de Newton, se Mzão exerce uma normal sobre Mzinho, então pela terceira lei de Newton você tem uma força de reação, que é uma força normal sobre Mzão devido a Mzinho para baixo. Bem, aí tem uma força normal sobre Mzão pelo piso, né, para cima. Você tem a força aplicada a F para a direita sobre Mzão. E aí falta a questão da força horizontal aqui que atua sobre Mzinho, né? Quem é que empurra Mzinho para a direita? Quem empurra Mzinho para a direita é a força de atrito, né, que Mzão exerce sobre Mzinho. A força de atrito é de Mzão sobre Mzinho para a direita. Então, novamente, ao escrever isso aqui explicitamente, você vai ser obrigado a lembrar da terceira lei de Newton, que diz que se Mzão empurra Mzinho para a direita, então pela terceira lei de Newton, Mzinho empurra Mzão para a esquerda. Mzinho sobre Mzão. De novo, hein? A força de atrito, a força que você aplica é para a direita, e a força de atrito sobre Mzinho é para a direita, mas sobre Mzão é para a esquerda. Então você empurrou Mzão para a direita e a força de atrito sobre Mzão é para a esquerda, se opondo ao movimento, conforme a gente viu antes. A partir daqui, de novo, né, na direção vertical não tem muita graça as equações. Na direção vertical, na direção horizontal, você pode escrever a segunda lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton para Mzão diz que F menos a força de atrito é igual a Mzão Azão, onde Azão é a aceleração do bloco grande. E a segunda lei de Newton para Mzinho, mais simples, só tem a força de atrito para a direita, igual a Mzinho Azinho. Repara aqui, então, de novo, tem duas equações, e Azinho, Azão e força de atrito são três incógnitas. Por outro lado, na direção vertical, a única coisa que vai nos interessar é determinar o valor dessa normal aqui, Mzinho, Mzão, que é a normal no contato, que nesse caso é igual a força-peso de Mzinho, porque é essa força normal que vai importar para calcular força de atrito cinético e força de atrito estático máxima. E repetindo aquelas equações aí, a gente passa para o item B. Determine o valor máximo dessa força para que Mzinho e Mzão tenham a mesma aceleração. Isso é, para que Mzinho não deslize sobre Mzão. Ora,
Então, primeira coisa, azão igual a azinho, porque eles têm que ter a mesma aceleração. Então, nós estamos falando de um caso em que estamos na iminência do deslizamento, porque é o valor máximo aqui da força. Então, nesse caso, a força de atrito é a força de atrito estático ainda, porque não deslizou, mas é a força de atrito estático máxima, que nesse caso é igual a mc vezes a normal do contato, que é aquela normal Nzão, Mzinho, Mzão. Então, e essa aqui é igual a Mzinho vezes G. Bem, substituindo então essa força de atrito nessa equação, na segunda lei de Newton aqui para o bloco Mzinho, a gente tem força de atrito, que é igual a μe vezes mg, igual a mzinho A, e você cancela a massa m e encontra quanto vale a aceleração. Vale μe vezes g. A partir dessa outra equação aqui, a gente escreve que a força, essa força aqui, F, máxima, porque nessa situação da iminência do deslizamento, essa força aqui é igual, passando essa força de atrito para o outro lado, a força de atrito estático máximo mais mzão vezes a aceleração, que nesse caso é igual a azinho. Então, substituindo a força de atrito está aqui, e multiplicando mzão, que está aqui, por aceleração que a gente obteve antes, que é me vezes g, que está aqui, a gente pode resolver isso aqui, colocando μe vezes g em evidência, fica mzinho mais mzão, e você substitui os valores aqui, né? 1 kg, 2 kg, 0,5. E nas provas, geralmente, a gente usa G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai dar 15 newtons. Esse é o valor máximo da força que você pode aplicar naquela placa, Mzão, para que os dois tenham ainda a mesma aceleração. A gente vai, então, para os itens C e D. No item C, a força aplicada é de 12 newtons, portanto menor do que a força máxima. Se ela é menor do que a força máxima, nessa situação aqui, então, não há deslizamento entre os blocos. Então, azão é igual a azinho, e a força de atrito é estática. Mas não é a força de atrito estática máxima, porque você não está na iminência do deslizamento. Então, você não pode usar μe vezes a normal para calcular a força de atrito estático nesse caso. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar as duas equações. Se você somar essas duas equações aqui, somando as duas equações, você vai obter que esse F aqui, mzinho mais mzão, a aceleração A, e, portanto, a aceleração A igual a Fzão sobre mzinho mais mzão, que é um resultado bastante óbvio, né? Se você aplica uma força F a um conjunto de dois blocos e eles não se mexem em relação ao outro, é como se tudo se passa como se houvesse uma massa total mzinho mais mzão, e a aceleração nesse caso vai ser 12 newtons dividido por 1 mais 2 kg, 3 kg, que vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. E aí você usa a segunda equação. Quanto vale a força de atrito? Mzinho vezes a aceleração. Segunda lei de Newton aplicada para o bloquinho de massa mzinho. Então, a gente calculou a aceleração que é 4 metros por segundo ao quadrado, a força de atrito é mzinho vezes a aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado, vezes 1 kg, dá 4 newtons. No item D, a força aplicada é 19 newtons, que é maior do que a força máxima que a gente calculou no item B aqui. Portanto, há deslizamento entre mzinho e mzão nesse caso. E, portanto, a aceleração azão é diferente da aceleração azinho. Essa é incógnita e essa são diferentes. Por outro lado, a força de atrito é a cinética. Então, mc vezes a normal. Então, a gente vem aqui nessa equação, escreve força de atrito, que é igual a mc vezes mg, igual a mzinho vezes a, mzinho cancela, e a aceleração é mc vezes g, 0,3 é o mc, 10 metros por segundo ao quadrado é o g, isso dá 3 metros por segundo ao quadrado. A força de atrito, por sua vez, vale m vezes a, 1 kg vezes 3 metros por segundo ao quadrado dá 3 newtons. E, finalmente, para você calcular essa aceleração que está aqui, você usa essa equação. Você sabe quanto vale F, que é 19 newtons. A gente acabou de calcular quanto é que vale a força de atrito, que vale 3 newtons. Você sabe o mzão. Então, é só substituir os valores. 19 newtons,
3 newtons, 2 kg, 19 menos 3 costuma dar 16, dividido por 2 dá 8 metros por segundo ao quadrado.